Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está postando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, vamos lá, mais uma semana, mais um vídeo aqui do canal. E eu estou justamente segurando o celular aqui, porque provavelmente esse vai ser um dos vídeos mais rápidos que eu já fiz aqui no canal. E vai ser um vídeo basicamente só para complementar uma coisa que eu tava falando bastante no penúltimo vídeo que eu fiz, que foi um vídeo sobre leitura, sobre estudo. E eu tô até um pouco sem ideia de tema, então só quero tentar trazer um pouco mais da clareza, um pouco mais de um complemento com relação àquele conteúdo que eu fiz em si, que é basicamente no vídeo que eu falei. Eu falei pra você que existe uma importância muito grande em você ser uma pessoa que estuda com muita frequência, tá? E eu tentei detalhar e trazer algumas coisas que têm relação com isso. Então eu falei, cara, sei lá, a partir do momento que você estuda, a partir do momento que você tem uma rotina de estudo muito frequente, você consegue de alguma forma se capacitar. Se capacitando, você de alguma forma consegue se tornar uma pessoa muito mais funcional. Você consegue se tornar uma pessoa que tem uma probabilidade, uma capacidade maior, habilidades maiores para resolver problemas. Então, existe uma relação muito grande entre uma pessoa, por exemplo, que tem uma vida muito bem sucedida com relação às suas finanças, com relação ao seu trabalho, com relação aos seus relacionamentos. Existe uma relação muito grande entre essas pessoas e a rotina de estudo que essas pessoas têm, sabe? Então, justamente eu usei algumas coisas e tentei encaixar algumas coisas ali para justificar esse meu argumento, para justificar esse tema que eu tava trazendo sobre a importância do estudo em si, sabe? Só que quando eu tava finalizando aquele vídeo, eu lembro que faltou, cara, eu fiquei sentindo muito isso e duas pessoas que assistiram os vídeos vieram falar comigo sobre isso. A pessoa falou, cara, beleza, eu consegui entender a importância. Você falou sobre a importância do estudo, está claro, você detalhou bastante, etc, etc. Só que como que eu defino, por exemplo, o que que eu vou estudar nesse momento, sabe? Como que de alguma forma eu consigo agora olhar pra minha semana, olhar pra minha vida a partir de agora e falar, caramba, a partir de agora eu vou estudar sobre isso, pra que eu consiga resolver determinado problema. E eu falei, caramba, exatamente, ficou faltando um pouco desse complemento, ficou faltando um pouco mais dessa praticidade em si. Eu fiquei contente que essas duas pessoas falaram comigo. Eu falei, talvez valha eu fazer um vídeo que complemente aquele penúltimo vídeo que eu fiz, pra que consiga de alguma forma fechar esse raciocínio por completo, sabe? E, cara, não existe maneira mais simples e maneira mais direta de eu falar pra você de como que você de alguma forma consegue ter muita clareza sobre o que que você estuda, sem que eu diga pra você, cara, olhe pro contexto atual que você vive, tá? Existe algumas formas de você ter muita clareza sobre o que que você não sabe, sobre como que, sei lá, que tá a sua vida atual, mas uma das melhores maneiras de você fazer isso é literalmente você olhar pra sua vida e você pensar quais que são, sei lá, os 5 principais problemas que você tem hoje. É relacionado a dinheiro, é relacionado a trabalho, é relacionado a relacionamento, talvez, sabe? Liste de uma maneira muito clara, e quando eu digo listar, eu digo você pegar um papel mesmo e você escrever, literalmente, liste e escreva quais que são os 5 principais problemas que você tem na sua vida hoje, e como que, de alguma forma, agora o estudo ele se complementa com isso, sabe? Exemplo, você listou lá que você tem problema com dinheiro. Ser um pouco mais específico, problema com dinheiro, por quê? Você ganha pouco? Você não consegue ter uma renda muito alta? O que você ganha dá malha para pagar suas contas? E aí você tem que usar cartão de crédito para ficar se endividando, você paga o mínimo da fatura e você fica naquele giro muito louco? Sei lá, você tem problema com seu relacionamento. O que exatamente é esse problema nesse relacionamento, sabe? Então, mais importante do que você listar basicamente qual que é a área daquele problema que você esteja passando, é você ter muita clareza de qual que é aquele problema específico. Porque tendo muita clareza sobre o problema específico, sei lá, você não tá sendo uma pessoa muito paciente, você não tá sendo uma pessoa que tá conseguindo ter uma empatia muito grande no seu relacionamento, ou sei lá, você tá com um problema de, sei lá, cara, de alinhar seus valores com essa pessoa, não sei, seja qualquer área da sua vida, é muito importante você ter muita clareza sobre o problema em específico, porque agora fica muito mais fácil você consumir esse tipo de conteúdo, ou conteúdos ou estudo, que esteja relacionado com isso, sabe? Porque, cara, a grande merda, o grande problema, entre aspas, que basicamente não é um problema. Existe vantagem de você ser uma pessoa que você consome um monte de conteúdo sem estar muito bem direcionado? É melhor do que você não fazer nada. Então, melhor que você ser, sei lá, uma pessoa muito passiva, que você não consome informação boa, você só consome lixo, você só vê, sei lá, TikTok, você fica o dia todo nessa merda, você ser uma pessoa que de alguma forma, uma vez ou outra, você consome alguma informação boa, alguma informação com relação a algum conteúdo. É importante. Mas não existe muita relação entre o que você consome e basicamente o contexto da sua vida. Então, a mágica, entre aspas, a mudança e todas as mudanças, na verdade, elas acontecem justamente quando você consegue linkar um tipo de conteúdo que é muito importante com um contexto muito específico. Então, essa informação, ela tem relação com o que você está passando? Se você disser que sim, se você conseguir, de alguma forma, compreender que sim, então aqui existe um match muito bom, existe um complemento muito bom. Então, a partir de agora, você tem mais ferramenta, existe uma probabilidade muito maior de você conseguir aplicar aquele tipo de conteúdo, sabe? Então, qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de problema que você queira resolver, qualquer tipo de situação que você esteja passando, que você quer, de alguma forma, dar um fim positivo e resolver aquela questão, existe que você consuma conteúdos ou você estude coisas que estejam relacionadas àquilo, tá? No meu contexto,
E eu sempre falo muito isso. No meu contexto, cara, hoje a maior parte dos desafios e problemas que eu tenho é com relação ao trabalho, sabe? E é com relação a, cara, sei lá, como que eu consigo cobrar mais? Como que eu, cara, sei lá, semana passada eu fui num evento, cara, puta que pariu. E tinha muito cara foda lá, cara com uma agência gigante, que atendia gente pra caralho, tinha um expert gigante lá. E eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, caramba, como é que de alguma forma eu consigo prestar serviço pra esses caras? Aí eu perguntei, eu falei, cara, como que é o processo de contratação? Como que é o processo que você fecha contrato com algumas pessoas? E, cara, a maior parte é indicação, a maior parte é porque fulano conheceu ciclano. Eu falei, cara, então de alguma forma eu preciso estar relacionado com pessoas melhores do que eu. Pessoas que de alguma forma têm relação com essas pessoas. Como que eu consigo construir relacionamento com essas pessoas, sabe? Como que eu sei lá, consigo conhecer o cara, trocar ideia com o cara, que ele trabalha para um expert muito grande e que um dia possa ser que exista a possibilidade desse cara me linkar com esse expert, sabe? E aí, cara, eu bati num problema muito grande, porque eu falei, caralho, beleza, eu tenho consciência sobre o que eu preciso fazer, só que eu esbarrei num problema muito grande, que é o problema de se relacionar. Eu sou uma pessoa, socialmente falando, assim, muito difícil de me relacionar, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito tímida pra conversar pessoalmente, pra você, sei lá, eu não te conheço, então eu vou conhecer você pessoalmente, eu não consigo ter essa habilidade social que muitas pessoas têm de conversar, de você ir lá, você não conhece a pessoa, e você consegue ter aquela troca de assunto que parece que você conheceu a pessoa há anos, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu esbarrei no problema. Eu falei, cara, então, de alguma forma, eu tenho um pouco de clareza sobre o que eu preciso fazer para que eu consiga dar um up na minha carreira, um up no quanto que eu ganho de dinheiro, esse tipo de coisa, que é me relacionar com pessoas que têm relação com alguns projetos, alguns experts, muito específico, porque assim aumenta a probabilidade de eu ter contato com essa pessoa. Só que eu esbarrei no problema de que eu preciso, de alguma forma, ser uma pessoa mais relacionável. Então, eu preciso ter uma capacidade de chegar, por exemplo, no ambiente, e que eu fui, por exemplo, nessa semana que passou aqui agora, nesse evento, eu preciso ter a capacidade de chegar lá, cara, e me relacionar com as pessoas. Cara, conversar, sei lá, eu não te conheço, mas eu vou conversar com você, vou perguntar o que é que você faz, e a partir de agora eu vou começar, a gente vai começar a ter essa troca, esse complemento, você vai entender meu trabalho, eu vou entender o seu, eu vou entender como é que você pensa, esse tipo de coisa, sabe? De alguma forma eu consigo compreender alguns assuntos e talvez dominar algumas habilidades específicas, mas eu tenho uma dificuldade um pouco grande de me relacionar com pessoas que eu não conheço nesse sentido, socialmente falando, sabe? Eu sou uma pessoa socialmente um pouco difícil de se relacionar com pessoas que eu não conheço, sabe? Então, eu esbarrei nisso e eu falei, caramba, é um problema que eu preciso resolver. Como que eu consigo resolver esse problema aqui agora? O que é que eu fiz? Da maneira mais simples, eu listei, sei lá, umas 5 pessoas que eu acredito que são pessoas que conseguem se relacionar muito bem com pessoas que não conhecem. Eu falei, cara, a partir de agora eu vou começar a aprender com essas pessoas. E uma dessas pessoas são pessoas do meu convívio. E eu falei, caramba, então, de alguma forma eu preciso conversar com essa pessoa. Sempre que eu ver essa pessoa, eu vou perguntar pra essa pessoa como é que ela faz isso. De uma forma não chata, mas eu vou, sei lá, vou tentar entender qual que é o contexto dela, como que ela consegue, de alguma forma, ser assim. É claro que tem um pouco mais, de dom natural, né? Muita gente consegue naturalmente ser sociável, mas tem pessoas que desenvolveram isso, sabe? Então, de alguma forma, quando eu ver essa pessoa, eu vou tentar puxar assuntos e coisas que têm relação com esse tipo de coisa, porque é uma coisa que eu quero resolver, sabe? E outra, eu listei algumas pessoas que, inclusive, são pessoas que eu já estou consumindo conteúdo no YouTube sobre isso, que pessoas que falam sobre temas, sobre você chegar, sobre você conversar, sobre como que você se relaciona com essa pessoa, com uma pessoa que você nunca viu, sobre como que você consegue puxar, sei lá, assuntos que de alguma forma são complementares àquele contexto que você está inserido, sabe? Então, pô, você tá num evento, não existe... Existe uma probabilidade muito maior de você conseguir se relacionar com essa pessoa se você chegar e puxar contexto que esteja assuntos e contextos que esteja relacionado com aquele evento, sabe? Então, sei lá, um exemplo básico. Então, é basicamente isso. Primeiro você tem consciência sobre as coisas que você não sabe, as coisas que você deveria saber e basicamente os problemas que você está passando e o seu contexto atual. E a partir de agora você tem muito claro o que você precisa resolver, o tipo de BO que você está passando, qual que é o contexto disso em geral. A partir de agora você busca informação, tá? Exemplo, cara, você, sei lá, quer prestar serviço como copy e você não entende porra nenhuma sobre copy. A melhor coisa que você pode fazer é estudar sobre conteúdos com relação a copy. Então, liste 5 pessoas, 5 copywriters que você, de alguma forma, criou certa admiração, comece a consumir conteúdos dessa pessoa e conteúdos que tenham relação com o que você está passando no momento. E, sei lá, você quer dar um up a mais, quer se aprofundar um pouco mais, comece a consumir livros. Então, compre livros sobre o assunto, livros sobre copy, e aí você começa a estudar sobre esses livros. Por exemplo... Só pra fechar exemplos, senão eu vou ficar muito agoniado, mas um exemplo muito bom. Esse livro aqui é um livro bem entre aspas, não para iniciante, mas ele é um livro muito completo sobre copy, sabe? Do Paulo Macedo. Então comece a consumir esse tipo de conteúdo, comece de alguma forma a ir atrás de coisas que têm mais relação com o seu contexto, tá? Existe uma relação muito grande entre o que você estuda e o que você aplica, quando o seu contexto ele complementa muito com aquela fase que você tá. O contexto com o tipo de conteúdo, no caso, tá? Então, basicamente é isso, tá, turma? Esse foi um vídeo, nossa, literalmente foi o vídeo mais rápido que eu já fiz até hoje. Mas foi um vídeo só para complementar e para tentar fechar aquela visão geral
daquele contexto daquele vídeo, porque naquele vídeo eu consegui basicamente falar sobre a importância. Então eu falei, caralho, é importante que você estude, é importante que você tenha uma vida intelectual, desenvolva a sua vida intelectual com muita frequência por conta disso, disso, disso. Mas ficou faltando como que eu faço isso, tá? E a melhor maneira de você fazer isso, sem estender muito, é você ter clareza sobre o seu contexto, tá? Então tente entender quais que são os problemas que você tem hoje, tente basicamente deixar isso muito bem listado. Existe também uma forma de você fazer isso, que você pesquisa isso no Google, tá? No Google, que é no YouTube. Mapa da ignorância, tá? Quem popularizou muito sobre o mapa da ignorância foi o Olavo de Carvalho. Tem algumas pessoas que falam bastante também, o Ítalo Marcilli fala muito, eu consumi muito mais conteúdo do Ítalo do que do Olavo falando sobre isso, que fala sobre o mapa da ignorância, que é basicamente você fazer o quê? A partir do momento que você fizer seu mapa da ignorância, que é você basicamente listar as 5 principais áreas da sua vida, e aí você lista 5 coisas que você sabe e 5 coisas que você não sabe com relação àquela área. A partir do momento que você fizer isso, que você conseguir ler aquilo com muita clareza, cara, literalmente você vai estar diante da sua maior realidade, sabe? Então você vai conseguir entender o que você sabe, o que você já sabe até então, sei lá, você tem 30 anos, o que você aprendeu nesses 30 anos de vida, o que você domina nesses 30 anos de vida, o que você deveria dominar e o que você ainda não sabe, sabe? Então, tendo isso com muito mais clareza, você consegue literalmente ter um filtro muito maior com relação ao tipo de coisa que você consome, sabe? Então, não existe aplicabilidade, não existe o mínimo sentido em você ser uma pessoa que você tá fudida financeiramente, você não consegue guardar dinheiro, todo o dinheiro que você ganha você gasta porque você tem que pagar dívida, e você ficar consumindo conteúdo de investimento. Você não consegue nem investir, você não tem nem grana pra investir, você tá endividado, sabe? Então precisa existir uma relação. A melhor maneira, nesse caso, se você for uma pessoa que tá fudida financeiramente, esse tipo de coisa, a melhor maneira é você buscar de alguma forma conseguir resolver isso. Então você precisa ganhar mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, você consegue pagar suas dívidas, você consegue ter um conforto maior. Então, como que você ganha mais dinheiro? É trabalhando mais? É aumentando um pouco o valor da sua hora, sabe? Então busque conteúdos que tenham relação com isso, sabe? Complemento. Precisa existir um complemento muito grande entre o que você consome e o seu contexto atual. Eu acho que a melhor maneira de você conseguir melhorar de uma maneira muito constante e ter entusiasmo, não motivação, mas ter um entusiasmo para que você consiga manter o comportamento de estudo muito frequente, é isso. Por quê? Porque você consegue, de alguma forma, ver resultado, sabe? Então, a pior merda é você fazer uma coisa todo dia, você literalmente se debruçar todos os dias para estudar, para consumir algum tipo de informação, e você não conseguir enxergar de alguma forma real mudança naquilo. Claro que existe coisa que leva muito tempo para acontecer, mas qualquer tipo de resultado mínimo, qualquer tipo de mudança mínima que você puder ter com relação àquilo, é um entusiasmo a mais, é um caminho de que, caramba, tá valendo a pena o que eu tô fazendo, sabe? Então, quando você estuda com muita frequência, e esses estudos, na maior parte do tempo, tem relação com os problemas que você tem na sua vida, você consegue resolver os BO. E resolvendo os BO, resolvendo o problema, ganhando mais, pagando dívida, conseguindo ganhar mais dinheiro, você fala, pô, tá valendo a pena, porque eu tô me capacitando. E essa capacitação, ela é muito real, ela é muito no contexto de vida que eu tô, sabe? Então você consegue ter muito mais esse gostinho de resultado. Então fica muito mais fácil você manter esse comportamento frequente, tá? Então é isso. Eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha complementado aquele vídeo. Se ficou o que na verdade que eu indico veja aquele vídeo, o penúltimo vídeo que eu fiz, que eu falo sobre livros, se eu não me engano eu tô segurando o livro do Eugênio bem na capa assim, e aí vê aquele vídeo, depois você vê esse vídeo de novo talvez, e acho que vai ser um complemento muito bom, tá? Mas entenda a importância do estudo, e de alguma forma, a melhor maneira de você conseguir manter esse comportamento frequente, como que você estuda, o que que você estuda, o que que você não estuda, é tendo consciência de como que tá a sua vida atual, como que tá o seu contexto atual, e definindo basicamente como que você vai consumir esse tipo de informação, fechou? É isso, tenha uma ótima semana, espero que você de alguma forma consiga alcançar as coisas que você estabeleceu para si, e até semana que vem. Valeu!